Oi, 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 mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má. O episódio de hoje a gente vai falar sobre empatia para apoiar. Eu sei que parece um pouco redundante para quem entende o conceito de empatia, mas tem coisas que precisam ser redundantes para algumas pessoas entenderem. Então, assim, a palavra empatia já é, né, um tipo de apoio emocional, psicológico, se colocar no lugar da pessoa. E para apoiar, nós temos, na verdade, que mostrar essa empatia na prática, né? E assim, situações muito boas que eu tenho visto que tem pessoas que fazem, tem muitas pessoas que não fazem, é ter empatia com outras pessoas, principalmente em situações que são um pouco mais vulneráveis. Quais essas situações, Marcela? Mães de primeira viagem, com filhos pequenos, que às vezes tem 1000 coisas para carregar e não consegue dar conta sozinha. Lembrando que a maioria da população que é mãe, são mães solos, então assim, isso é cada vez mais comum. Não achem que existe, a maioria com o pai presente, tá? Existe casos, sempre exceção, mas a grande maioria, infelizmente, é esse tipo de padrão que a gente tem na sociedade. Então, assim, você tá vendo que tem uma mãe, um pouco atrapalhada, com muita coisa para carregar e um bebê pequeno, ofereça ajuda. Se você não tá com pressa, se você não tem nada para fazer, seja gentil, sabe? Grávidas, né? Grávidas, gestantes, mais uma vez, tem que ser redundante. Então, assim, mulheres grávidas, sim, né? Façam gentileza de não machucarem ela, não baterem nela, dar espaço para ela andar. Se ela estiver passando mal, alguma desconforto, ofereça ajuda. Se você estiver em um local público, peça ajuda de um bombeiro, de um funcionário do metrô, enfim, seja solícito para esse tipo de pessoa. Obviamente, né? Meninas, moças mais novas, eu quero dizer basicamente crianças, porque tem muita criança por aí que anda, né, sozinha. E assim, se você é uma mulher e tá vendo uma menina sozinha na rua, dê um conselho, fique alerta por essa menina. Às vezes você pode evitar das duas sofrerem alguma coisa. Sabe, é nesse tipo de situação. Não tô falando pra você virar Mulher Maravilha e salvar todo mundo. Obviamente não. Mas se você vê que algo está um pouco desconfortável, um pouco estranho, ofereça para essa menina companhia, pergunta se ela tá sozinha, sabe, de uma maneira que faça ela, sair desse desconforto. E entre meninas moças mais novas, principalmente elas, são as vítimas mais fáceis de abuso, eh, abuso S, né, nos transportes públicos, nas ruas, em qualquer local público, porque são muito mais fáceis de ser manipuladas. Então, por favor, se você ver uma moça, uma menina passando por alguma situação desconfortável com um homem, por gentileza, seja próximo dessa menina, porque ela vai te agradecer, com certeza. Talvez na hora ela não entenda, mas um dia ela vai te agradecer. Na mente dela vai vir: "Nossa, graças a Deus aquela mulher estava comigo aquele dia, olha só, eu nem percebi aquilo". Porque infelizmente esse tipo de assunto ainda temos muito que abordar, e é um assunto que poucas pessoas têm conhecimento, acredite ou não, eh, é um assunto que realmente as pessoas não entendem como funciona a mente dessa pessoa, o quão sutil é os sinais, e tem muitas red flags, gente, para evitar esse tipo de situação. Mas não é esse o tema inteiro do episódio, então a gente fala sobre em outro episódio. Idosas, senhoras, assim, obviamente, né, idosos, senhores, homens também, mas a gente sabe aqui que esse lugar é basicamente para defender mulheres e é para mulheres, então, obviamente, as senhoras e as idosas são mais do que requisitadas de terem cuidados, sejam solícitos, gentis, tenham cuidado, porque muitas vezes é muito mais fácil elas se machucarem do que você, afinal elas estão perdendo cálcio e você vai passar por isso um dia. Não necessariamente uma situação ruim, né, na velhice,
mas você vai envelhecer. Isso é uma certeza. Bom, mães com filhos especiais também. Mães ou pessoas que estão acompanhando crianças especiais, adultos especiais, adolescentes especiais. Ah, como eu vou saber? Se tiver um comportamento que você acha que não é padrão, que você não tem certeza se é birra ou não, pode ser uma criança autista, você não sabe, então, como você não sabe, ou você se informa, ou você só apenas seja gentil e não julgue aquela mãe, aquela criança. Se você vê uma criança fugindo, ajude a mãe. Nossa, eu já passei por isso em inúmeras situações. Pra quem não sabe, aqui meu irmão é autista. Eu tenho um irmão mais novo autista, ele tem 12 anos. E às vezes, quando eu vou no mercado, em locais públicos com ele solta a minha mão, ele foge, e eu tenho que correr desesperadamente atrás dele, porque ele é minha prioridade, entende? Então, obviamente, eu não quero perder ele. Muitos autistas não sabem falar, então, assim, também, né, é muito importante tentar segurar a criança e ajudar, se você for uma pessoa de bom coração e decente, justamente porque as crianças, maioria autistas, não são verbais ou têm muita dificuldade de falar, que nem eu e você aqui falando. Então, assim, por favor, ajudem essas mães quando você vê uma situação, pergunta se ela quer ajuda, porque provavelmente, gente, essa mãe com certeza ela vai pro céu, porque é um desafio muito grande cuidar de uma criança especial. Só quem tem uma sabe. É um julgamento imenso e pouca rede de apoio. Então, assim, não custa nada se você pode realmente ajudar a criança, conversar, tentar acalmar e ajudar a mãe, ou tentar pedir que funcionários do mercado também ajudem. Eu tô dando um exemplo do mercado, mas vale para qualquer situação e qualquer lugar, tá? Então, assim, gente, realmente, eu vou falar um episódio mais sobre isso também, sobre os transtornos no geral, os transtornos estavam me ligando. Nos transtornos no geral, o transtorno o espectro transtorno espectro autista e, sobre inclusão, né, eu acho que a gente já passou da hora de falar de inclusão, porque a inclusão que a gente acredita ter é um negócio muito falho, muito raso, muito superficial, que se você conhecesse alguém de perto que passa por necessidades, você jamais acharia que a inclusão está bem feita, bem inserida na sociedade, jamais. O seu olhar crítico ia, sim, ser escancarado com esse assunto. Então, assim, é isso, né. Seja o posto de julgar, de criticar, de apontar, de rir, de ser uma pessoa fria, insensível, ou não se mobilizar pela situação ali, o momento de vulnerabilidade. Ah, todas as, né, categorias que eu listei aqui, e mulheres deveriam apoiar mulheres, mulheres deveriam ajudar mulheres, principalmente quando se trata em questão de segurança, de saúde e o mínimo de zelo que você pode fazer. A gente não tá seguro em lugar nenhum, gente. Infelizmente, às vezes nem na própria casa da gente. Então, assim, por gentileza, reflitam, revejam seus valores, revejam suas atitudes, pensem realmente a respeito. Se você acharia normal deixar uma mulher passar por uma situação, mesmo você tendo filha, mesmo você sendo mulher, tem muita gente que não trabalha a empatia e eu fico, gente, vocês estão mortos por dentro? Assim, obviamente isso parece um julgamento, mas é um questionamento muito grande que habita na minha cabeça sobre como as pessoas não conseguem se colocar um minuto sequer no lugar daquela pessoa. Eu realmente não sei, não me sinto, confortável em ver gente assim, mas cada um é cada um, e a gente tá aqui para conversar justamente de forma saudável, de forma sem nenhum conflito, sobre situações que acontecem e que às vezes a gente deixa passar batido. Então, assim, é isso, né, ajudar e se mobilizar também a mulheres, em situações ou momentos de vulnerabilidade, vai fazer de você um ser humano melhor, vai fazer você evoluir espiritualmente e, assim, vai fazer você exercer o seu papel na sociedade. Você é uma cidadã, um cidadão, o mínimo que você pode fazer é contribuir com a sua sociedade de forma positiva. Então, pense nisso, nessa parte, sabe? Então, sejam gentis, educados,
sabe, sutil na abordagem se você tá com receio de parecer muito uma pessoa meio sem noção, ou não saber muito bem como falar, sabe, se é a sua primeira vez tentando fazer esse tipo de boa ação, na abordagem, né, do contato, ou no seu conselho que você for dar. E assim, gente, muito sério, para o mundo melhorar e cobrarmos mais dos homens, a postura, o respeito, a simpatia que deveria existir também dentro deles, nós devemos nos unir, mulheres. Devemos praticar o respeito primeiro em nós, com nós e entre nós. Assim, tem muita mulher que eu não concordo com o estilo, que eu não me encaixo, que eu não concordo com algumas coisas que fala, mas eu não odeio essas mulheres. Eu só não concordo com elas. Então, assim, obviamente também não me identifico com elas, mas não tem problema nisso. O problema é você odiar, você fomentar o ódio sobre elas, você não ter empatia no lugar delas. Às vezes tem coisas que saem sobre mulheres incríveis que pode ser verdade, pode ser mentira. Falando aqui no parênteses, mulheres famosas. Mas vamos lembrar que temos muitas mulheres de verdades andando por aí na rua, todo dia indo trabalhar, fazendo seu corre, sustentando sua família, sabe? Então, pensem um pouco mais no que vocês têm feito para as mulheres que vocês conhecem, as mulheres que vocês podem admirar que estão do lado de vocês. A avó, a tia, a mãe, a irmã mais nova, que exemplo que você quer ser? Uma sobrinha, uma vizinha que te admira, pega o elevador e fica: "Ai, você é linda, não sei o quê". Então, assim, gente, basicamente o episódio é esse, é o meu apelo. Eu espero que tenha ajudado, de certa forma, alguém a refletir. Reflitam nesse assunto. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar o joinha, o like, que é muito importante. Comenta aqui abaixo o que é que você achou, compartilha para as pessoas que você acha que realmente deveriam receber esse tipo de mensagem. Se inscreve aqui no canal para receber mais episódios do podcast. Te vejo no próximo episódio. Beijo, tchau!